Êxodo capítulos 35 ao 40. Estes capítulos contêm uma recapitulação de diversas partes do tabernáculo e seu mobiliário, e visto que já expliquei o que creio ser o significado das partes mais proeminentes, é desnecessário acrescentar mais. Existem, contudo, duas coisas nesta parte do livro das quais podemos tirar instruções muito úteis, a saber, em primeiro lugar os sacrifícios voluntários do povo, e, em segundo, a obediência implícita do povo a respeito da obra do tabernáculo do testemunho. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E, assim, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia, por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos, e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres, cujo coração se moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, capítulo 35 versículo 20 ao 29. E mais adiante lemos, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se. Capítulo 36 versículo 4 ao 7. Que quadro encantador da dedicação à obra do santuário! Não foram precisos esforços, apelos ou argumentos solenes para constranger os corações do povo a darem. Oh! Não, os corações foram voluntariamente movidos. Este era o próprio princípio. A corrente de sacrifícios voluntários vinha dos corações, príncipes, homens, mulheres, todos sentiam que era para eles um doce privilégio darem ao Senhor, não com um coração estreito ou mão mesquinha, mas de um modo principesco trouxeram muito mais do que bastava. Em segundo lugar, quanto à obediência do povo está escrito, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então, Moisés os abençoou. Capítulo 39 versículos 42 ao 43. O Senhor havia dado instruções minuciosas relativas a toda a obra do tabernáculo. Cada estaca, cada base, cada colchete, cada cordão estavam exatamente nos seus lugares. Não houve lugar disponível para os recursos, a razão ou o sentido comum do homem. O Senhor não delineou um plano deixando ao homem a tarefa de o completar, nem deixou nenhuma margem para o homem fazer introduzir as suas combinações. De modo nenhum. Atenta, pois, que o faças conforme ao modelo que te foi mostrado no monte, Êxodo 25 versículo 40, e capítulo 26 versículo 30 e Hebreus 8 versículo 5. Este mandato não deixava lugar para invenções humanas. Se fosse permitido ao homem fazer uma simples estaca, essa estaca estaria, seguramente, fora de lugar, no parecer de Deus. Podemos ver em capítulo 32 o que o buril do homem produz. Graças a Deus, o buril não teve lugar no tabernáculo. Neste caso eles fizeram precisamente o que lhes fora dito, nada mais, nada menos. Eis aqui uma lição proveitosa para a igreja professa.
Existem muitas coisas na história de Israel que devemos procurar seriamente evitar, as suas murmurações de impaciência, os seus votos de legalismo, e a sua idolatria, porém na sua devoção e na sua obediência podemos imitá-los. Que a nossa devoção seja mais sincera e a nossa obediência mais implícita. Podemos afirmar com toda a segurança que se tudo não tivesse sido feito conforme ao modelo mostrado no monte não poderíamos ler, no final do livro, que então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Capítulo 40 versículos 34 e 35. O tabernáculo era, para todos os efeitos, conforme ao modelo divino, e, portanto, podia ser cheio da glória divina. Existem tomos de instruções nesta verdade. Estamos sempre prontos a considerar a palavra de Deus insuficiente até para os mínimos pormenores ao culto e serviço de Deus. Mas isto é um grande erro, erro que tem sido a origem de abundantes males e erros na igreja professa. A palavra de Deus é suficiente para todas as coisas, quer seja no que se refere à salvação e conduta pessoal, quer no tocante à ordem e governo da Assembleia. Toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, segundo Timóteo 3 versículos 16 e 17. Estas palavras resolvem toda a questão. Se a palavra de Deus prepara um homem perfeitamente para toda boa obra, segue-se, necessariamente, que tudo que não se acha nas suas páginas não pode ser uma boa obra. Demais, recordemos que a glória divina não pode ligar-se com aquilo que não for conforme ao modelo divino. Prezado amigo, acabamos de percorrer juntos as páginas deste livro precioso. Tenho a confiança que temos recolhido algum fruto do nosso estudo. Confio que temos recolhido alguns pensamentos edificantes acerca de Jesus e do seu sacrifício, à medida que avançamos. É verdade que os nossos pensamentos mais elevados não podem ser mais que mesquinhos, e que o que percebemos de mais profundo é muito superficial comparado com a intenção de Deus em todo este livro. É agradável recordarmos que, pela graça, estamos no caminho que conduz àquela glória em que conheceremos como somos conhecidos, e onde os nossos corações se deleitarão com o resplendor do semblante daquele que é o princípio e o fim de todos os caminhos de Deus, quer seja na criação, na providência ou na redenção. Encomendo, pois, ao Senhor em corpo, alma e espírito, orando para que possa compreender a profunda bem-aventurança de ter a sua parte em Cristo, e para que seja guardado na esperança da sua vinda gloriosa.